Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia. Vamos hoje, mais uma vez, falar de um soneto de Camões. Não cansa de falar de soneto de Camões? Primeiro, não canso. Segundo, os sonetos, de modo geral, são textos que encaixam bastante bem na proposta que eu tenho aqui, de ler e comentar um poema num espaço que nunca chegue aos 20 minutos. Segundo, o Camões é um grande poeta, é uma das maiores genialidades que escreveu em língua portuguesa, então o que ele escreve merece ser lido, merece ser analisado. Terceiro, o Camões tem vários textos que são extremamente longos, maravilhosos para serem analisados, mas infelizmente impraticáveis para o nosso formato. Seria fantástico fazer uma análise da elegia, o poeta Simônides falando, ou das redondilhas sobre os rios que vão. Seria fantástico falar de algumas das canções ou as éclogas. A Écloga dos Sátiros é uma obra-prima. O problema é que elas não cabem dentro do espaço que a gente tem aqui delimitado para uma análise rápida e um comentário mais ou menos conciso. Bom, vamos nos contentar com sonetos. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sonetos do Camões é o que não faltam. E como eu de tempos em tempos procuro decorar um soneto novo, aconteceu de agora, ao decorar o meu 15º soneto do Camões, eu dar de cara com um fato que é fantástico e acho que vale a pena ser compartilhado com vocês. Qual é o soneto em questão aqui? É o soneto Quando de minhas mágoas a comprida. Quando de minhas mágoas a comprida marginação os olhos me adormece, em sonhos aquela alma me aparece que para mim foi sonho nessa vida. Lá no açoidade, onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro para ela, e ela então parece que mais de mim se alonga compelida. Brado, não fujais, sombra benina. Ela, os olhos em mim com brando pejo, como quem diz que já não pode ser, torna a fugir-me, eu gritando, Dina, antes que diga, Mene, acordo e vejo que nenhum breve engano posso ter. O que eu acho que é marcante e notável nesse soneto? Sonetos todos têm uma estrutura igual. 2 estrofes de 4 versos, seguidas de 2 estrofes de 3 versos, decassílabos obrigatoriamente. Mais para frente, tivemos vários sonetistas que utilizaram os velhos redondilhos, a chamada medida velha, mas como o soneto é um tipo de texto que veio da tradição italiana, que era a novidade tecnológica do século XVI, então o verso obrigatório é o verso decassílabo. Isso auxilia o meu trabalho recente, que era decorar esse soneto. Por quê? Porque as rimas e a métrica fazem com que a gente consiga mais facilmente recordar um torneio de frase, recordar uma imagem, já que ela obrigatoriamente vai ter que rimar com os versos que apareceram antes, então o vocábulo fica mais fácil de ser memorizado, a métrica faz com que eu recorde qual é a palavra ou qual é a sequência de palavras, porque os acentos internos ao verso são também bastante marcados, muito obrigatórios. O normal é que os acentos internos sejam na 6ª sílaba, aquilo que a tradição chamou de decassílabos heróicos. Isso dá uma rítmica constante, uma rítmica regular, que é aquela que aparece, por exemplo, no soneto mais famoso do Camões,
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Essa é a fórmula tradicional do soneto camoniano. Os acentos regularmente marcados na sexta sílaba métrica reforçam uma unidade e uma regularidade que diz respeito a quê? Exatamente a regularidade e a homogeneidade desse sentimento amoroso. As imagens todas são muito diferentes, mas são muito inovadoras, são aquilo que o século XVI chamava de agudas, mas elas se unificam na métrica. E por que que o soneto, quando de minhas mágoas a comprida, é diferente? Porque ele faz um jogo enorme entre o uso de decassílabos sáficos, aqueles que têm acento na quarta, na oitava e na décima, e os decassílabos heróicos, que são os mais comuns, os mais regulares. Presta atenção, o texto começa falando o quê? Que quando o sujeito lírico adormece de tanto imaginar as suas mágoas, sonhos, aparece aquela alma que para ele foi sonho nessa vida. É uma referência à imagem já lendária da amante chinesa do Camões, a Dinamene, que, segundo a tradição, morreu afogada num naufrágio à foz do rio Mekong. A história é, como se sabe, apócrifa, é complicada, mas é bastante emblemática. O amor que é infeliz sobrevive necessariamente nas memórias, nas lembranças, na imaginação. Até aqui, o soneto está todo marcado pela rítmica tradicional do sofrimento amoroso, que é o verso decassílabo heróico. Aí, quando ele descreve o sonho que ele tem com essa mulher num campo aberto, a imagem meio surrealista de um espaço que se perde na vista, o lugar onde a vista desfalece estendida pelo campo, aí vem a imagem de que corro para ela e ela então parece. Olha que sutileza! O uso do decassílabo sáfico quebra com a rítmica que veio antes, quebra com a regularidade do sofrimento, criando um descompasso, criando uma síncope que, na verdade, reforça o sofrimento. Quando a gente entra nos tercetos, a quebra é mais interessante porque, ao invés de, como sempre, ter um acento na segunda ou no máximo na terceira sílaba, a gente tem um acento já na primeira, brado, o que desestrutura outra vez a intervenção do sujeito lírico nesse ambiente de sonho. É, nesse soneto, construída de maneira desestruturante, apesar de estar estruturada dentro de um decassílabo tradicionalmente heróico. Brado, não me fujais, alma benina. Então tem o acento na sexta, mas tem esse acento na primeira que é estranha. Ela, os olhos postos em mim, com brando pejo. E esse último verso do primeiro terceto é fantástico, como quem diz que já não pode ser, porque essa é a reação da alma, agora é a expressão. A alma tinha fugido, mas agora ela comunica alguma coisa. A comunicação é como quem diz, acento na quarta sílaba, que já, acento na sexta sílaba, não pode, acento na oitava sílaba. Um combo de quebra e continuidade. Para reforçar o primeiro verso do terceto seguinte, que é
torna a fugir-me e eu gritando, Dina. O momento em que, de novo, há uma quebra, porque é agora que o sujeito lírico vai despertar, se constrói em cima de outro decassílabo sáfico. É um poema extremamente delicado na construção dos enunciados, que significam descompassos, e esses descompassos são construídos através de um verso que tem um descompasso. E um descompasso que é inclusive uma quebra na própria palavra. Eu gritando Dina, que é a primeira palavra do nome Dinamene, antes que diga Mene. E veja só, antes que diga Mene, o diga Mene fica uma insinuaçãozinha, um eco pequeno do nome completo, Dinamene, a completude. Mas no momento em que sugere-se essa completude, na verdade é uma quebra completa, a quebra definitiva, porque ele desperta. Acordo e vejo que nem um breve engano posso ter. O engano não é permitido para quem ama de verdade, porque o amor é necessariamente algo que vai ser quebrado, algo que vai ser infeliz. Como disse o Vinícius de Moraes no famoso soneto de fidelidade, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Aqui é a solidão criada pela morte. O sujeito lírico não tem saída, não pode nem um breve engano ter. Por quê? O breve engano, ele se destrói, ele cria um descompasso na hora em que vai ser enunciado. O sonho se quebra. A descrição do sonho não se harmoniza com os versos que vinham antes. E é por essas e outras que sim, mais um soneto de Camões. Camões é um autor absolutamente genial e que mesmo que vocês tentem me dizer, mas será que ele pensou tudo isso? Um poeta, muito mais do que pensar, tem que escrever. A escrita dele traz intuições, e essas intuições têm que ser lidas de acordo com a capacidade dos leitores. Muito mais importante do que ele quis escrever isso ou não quis, ele teve capacidade de escrever algo assim. E nós temos capacidade de ler. E por isso, inclusive, precisamos ler de novo para acompanhar esse ritmo e entender como a construção contínua traz dentro de si a semente da descontinuidade. Olha para a poesia de novo, que certamente vale a pena.